Sejam todos bem-vindos. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência no mercado, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa e Ação. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimento_UTI, e juntos, toda semana, você pode nos encontrar aqui no nosso podcast, no nosso canal do YouTube e nas principais plataformas de áudio. E hoje nós vamos dar seguimento aí nos nossos podcasts com um convidado super especial para falar de um tema que não é tão comum na unidade de terapia intensiva e que a gente tem aí várias coisas fora do óbvio que a gente pode conversar. E esse nosso convidado entende muito desse tema, então para a gente é um prazer estar aqui com você, Ives. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Vou deixar aqui aberto para você se apresentar, mas já queremos adiantar aqui nosso agradecimento pelo conteúdo, pela sua participação aqui com a gente nesse episódio. Eu que agradeço pelo convite, pela gentileza do convite. Adorei a apresentação, vou me apresentar também. Eu sou Ives, ex-fisioterapeuta intensivista, agora fisioterapeuta respiratório. Eu não faço ideia de qual é o arroba do meu Instagram, mas se jogar Ives de Souza, acho que só tem eu e mais um ou outro no mundo. Sou fisioterapeuta, hoje eu divido a minha atividade de fisioterapia com a gestão acadêmica de uma universidade no Rio de Janeiro, a Universidade Veiga de Almeida, mas continuo como fisioterapeuta na área respiratória, militando muito mais na reabilitação pulmonar do que na terapia intensiva, mas de vez em quando ainda dou meus pulos na terapia intensiva. E mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado pela sua presença, Ives. É muito bacana para a gente poder discutir com você aqui sobre esse tipo de assunto. Eu queria começar, eu vou ser muito sincera que TMI definitivamente não é minha praia, né? E por isso que a primeira pessoa que eu pensei foi você aqui para a gente conversar sobre o assunto. E eu queria te perguntar, para a gente começar, e depois a gente vai se aprofundando em cada um desses pontos. Quando a gente gosta muito aqui de um podcast de pensar além do óbvio, né, fora da caixinha, digamos assim. Então, quando eu penso em TMI, que não é um assunto que eu domino, o que vem na minha cabeça, fechada na minha caixinha? TMI, uma avaliação de manovacometria, pensar num valor, colocar no dispositivo, treinar a musculatura e depois, de repente, ver PI e PE para entender o resultado do TMI aí da minha intervenção. Isso é o que eu acho que é meio que a caixinha e o óbvio do TMI quando a gente pensa, principalmente na parte hospitalar. Se você tivesse que falar para a gente, colocar, o que para você sai desse óbvio quando a gente fala em TMI? Então, o que tem de novo, o que tem para se explorar dentro desse assunto? E aí depois a gente pode se aprofundar nesses temas. O que você colocaria? TMI além da força muscular, além da PI Max? Eu acho que quando você define essa caixinha, você define 80% do que é o treinamento muscular inspiratório. Que é isso. Ele é baseado realmente em avaliar, entender o número, entender até que ponto eu posso treinar e treinar. E até um certo momento da história, era assim que a gente via o resultado, era através de medir novamente a manovacometria, ver a PI. Em algum momento da história, nós também treinamos musculatura expiratória com dispositivo bucal, e que não é recomendado pela literatura hoje em dia. Em algum momento foi uma proposta, teve equipamento, foi muito vendido, mas não é a proposta. Só que de uns anos para cá, especificamente dos últimos 9, 10 anos para cá, o pessoal tem encontrado resultados diferentes dentro daquilo que se espera para o treinamento, e especificamente para o público da terapia intensiva, porque no ambulatório não tem muito segredo. Mesmo assim, muitas novidades surgiram. E essas novidades elas fogem um pouco daquilo que só o manovacômetro consegue passar para a gente. Então, desde melhora de capacidade de exercício, melhora no quadro de sintoma respiratório, melhora de controle postural. Existe um conjunto tão grande de melhoras que o treinamento muscular inspiratório traz consigo, e até então a gente pensava que era assim, ele traz porque você está sempre associando o treinamento muscular inspiratório a alguma outra coisa.
E quando começou a se estudar o treinamento muscular inspiratório sozinho, como única intervenção em qualquer indivíduo, seja ele numa realidade ambulatorial ou hospitalar de alta complexidade, aí começaram a entender que existem outras justificativas e outros meios onde a gente consegue alcançar resultados muito bacanas e que até então talvez não teriam como primeira justificativa o treinamento muscular inspiratório. Aí sim, a hora que a gente sai dessa caixinha dos 80% e começa a desbravar esses 20% de conhecimento que em muito pouco tempo vão fazer o jogo virar e vão se tornar os 80%, e essa caixinha do aferir, medir, treinar vai ser só realmente um start ali dos primeiros 20% para se treinar. Eu acho que o grande lance na terapia intensiva especificamente, foi associar a redução do tempo de ventilação mecânica com consequente redução do tempo de internação a indivíduos que faziam treinamento muscular inspiratório, indivíduos esses bem escolhidos. Obviamente eu não vou querer entrar em polêmica, mas o ideal é que, como todo treino ativo, o indivíduo esteja acordado, entenda o que precisa ser feito e faça o treinamento. Por mais que você tenha um ou outro trabalho mostrando que teve alguma função, mas ter alguma função às custas de um trabalho físico, porque não deixa de ser um trabalho físico, que beira uma maldade, eu acho maldade, você colocar uma válvula unidirecional em alguém que está dependendo de ventilação mecânica, olhar para ele e falar, você só tem função, ou você puxa o ar ou você não respira. É um pouco de maldade. Eu, particularmente, não compactuo muito com isso. O paciente estando acordado e respondendo, você consegue ter um treinamento muito eficaz e você consegue realmente ter esses resultados. Diminuição de tempo de internação, ventilação mecânica e tal. Mas o mais legal de tudo, e eu tenho isso muito claro na minha cabeça, e a literatura tem isso como muito forte, a literatura mais recente, inclusive, é o fato de você ter a mudança da percepção do próprio corpo, do corpo dele mesmo. Você faz com que o corpo entenda como ele precisa funcionar a partir do momento que ele começa a ter algum ganho respiratório, e alguns vão chamar de ganho respiratório, alguns vão chamar de ganho diafragmático. Os mais puristas dessa área vão dizer que não é apenas o diafragma quem respira, mas os menos puristas vão entender que ele faz a maior parte do trabalho, Então, se ele faz a maior parte do trabalho, há de se dar o crédito para ele sem nenhum tipo de falsa modéstia. A partir do momento que esse músculo ele trabalha de uma forma melhor, mais próxima do que ele deveria trabalhar, a gente tem um resultado magnífico. É o corpo entendendo, bom, eu preciso dar um pouco mais de atenção para o restante, porque o diafragma, ou a musculatura respiratória, está por si só resolvida. Eu acho que é meio poético, mas é basicamente isso que todo o raciocínio do metaborreflexo vai trazer para a gente, isso em qualquer perfil de paciente, do paciente menos grave e ambulatorial até o paciente mais grave dentro de uma unidade de alta complexidade. Se eu tenho a musculatura respiratória fraca, pouco funcional, abaixo do que ela deveria estar fazendo, ela é uma musculatura que é também periférica e funciona exatamente igual um quadríceps, um bíceps, ou qualquer outra musculatura periférica, exatamente igual. Só muda a forma como ela é incentivada a funcionar. Os nossos músculos locomotores funcionam por demanda. Vou andar, ele funciona? Não vou andar, ele não funciona. O diafragma não. Eu posso dar uma livre demanda para ele, mas se eu não der demanda nenhuma, em algum momento ele vai ser ativado por alguém sem eu querer. E quando esse músculo começa a ficar menos funcional, você pode entender como fraco, ou trabalhando de uma forma que não é a forma como se espera que ele trabalhe, esse músculo, o corpo vai ter um cuidado com ele e vai parar e pensar, e aí que eu vejo uma coisa que se explica pela fisiologia, que é, olha, se ele parar, todos nós paramos. Então vamos dar um pouquinho de prioridade para ele, e para dar prioridade para ele, a gente deixa de dar prioridade para os outros. Em outras palavras, vamos melhorar a chegada de sangue para esse músculo, vamos aumentar a perfusão sanguínea para o diafragma, para a musculatura respiratória, dar um pouco mais para ele, um pouco daqueles que atendem por demanda. Então eu tiro um pouco dos músculos locomotores, principalmente aqui a gente vai falar de grande dorsal e quadríceps, que são os músculos maiores, aqueles que utilizam mais sangue
e que recebem mais sangue nessa perfusão, tira deles e manda para lá. É meio que Robin Hood. Então tira de quem tem muito e manda para aquele que está precisando. No momento que esse músculo começa a ser tratado, aí a coisa se reequilibra. E aí sim o corpo começa a falar, bom, já que ele está melhorando, a gente pode parar de mandar tanto sangue assim para ele para distribuir de forma normal. Tá aí o gatilho. Quando você volta a distribuir de forma normal, os outros músculos que são fundamentais para um processo de desmame da ventilação mecânica, para uma melhora funcional de um paciente que ficou gravemente doente, aqueles músculos que são importantes para você mudar a postura, ganhar postura, manter postura, voltar para a postura anterior, botar alguém de pé, botar alguém para andar, eles voltam a ser mais bem perfundidos e eles ficam mais preparados para o trabalho físico que a gente tem que fazer dentro da realidade de reabilitação do paciente. Essa é a grande mágica. Enquanto eu via o treinamento muscular inspiratório como uma resistência inspiratória que dificulta a entrada de ar e, consequentemente, vai gerar, vai fazer com que o paciente vença uma resistência e ganhe força, beleza. Só que é muito mais do que isso. Eu estou recondicionando uma musculatura para que ela deixe de ser tão dependente da perfusão sanguínea do corpo e que ela pare de consumir o sangue, que é tão importante para que outros músculos do corpo possam fazer o seu papel e melhorar de forma completa a função do nosso paciente. Esse que é o grande pensar fora da caixinha quando você olha para o treinamento muscular inspiratório e fala, isso talvez funcione para a minha realidade assistencial. Deixa eu fazer uma pergunta então, Ives, para você. Baseado um pouco no que você falou, né, que isso se encaixa muito bem para esses indivíduos que têm uma fraqueza, né, dessa musculatura. Mas a gente também já tem muito claro na literatura que, assim como a musculatura periférica, que a gente é habituado a estudar, a gente sabe do impacto de uma internação e de uma perda tão rápida e tão significativa. E por isso a gente tem diversos protocolos de intervenções precoces. Né? A gente precisa começar cedo a reabilitar, ou pelo menos para prevenir que essa perda seja tão significativa. A gente também já tem indícios do impacto na musculatura respiratória desses pacientes que são internados. Você acha que há mais ou menos um espaço para que todos os pacientes sejam candidatos de um trabalho de treinamento muscular respiratório dentro da terapia intensiva? Não só aqueles pacientes, porque eu vejo muito o dentro do óbvio, a gente esperar o paciente se lascar na hora de um teste de respiração espontânea, esperar o paciente não ter condições de desmame, para a gente ligar um alerta de que esse paciente poderia ter fraqueza. E a gente é outro ponto que a gente pode discutir. Mas será que a gente não deveria, quanto fisioterapeutas e detentores dessas intervenções, agir mais precocemente com a musculatura respiratória também? Eu acho que sim. Eu só não vou te dizer que eu tenho certeza, porque eu só tenho certeza o dia que eu ver um monte de papel na minha frente mostrando que eu posso ter certeza disso, mas eu tenho uma convicção de que sim. Então, o Thierry Trusters, que é esse grande fisioterapeuta da Bélgica, ele produziu um trabalho científico em 2014 que não tem nada a ver sobre treinamento muscular inspiratório, onde ele concluiu o trabalho, a conclusão dele foi mais famosa do que todo o trabalho em si, que foi, a gente tem que chegar ao momento e entender o que a gente quer. Se a gente quer melhorar os números das pesquisas que nós fazemos, ou se a gente quer melhorar a vida do paciente. Essa é uma escolha que a gente tem que fazer em algum momento, principalmente quem trabalha com pesquisa. E isso foi uma mudança significativa do ponto de vista de reflexão da ciência no mundo inteiro, especificamente na área respiratória. E quando a gente pensa dessa forma, eu te respondo, sim, todo paciente tem algum benefício quando ele realiza treinamento específico para uma musculatura que, em tese, ou está fraca, ou mesmo que não esteja fraca, ela não está funcionando da forma como deveria funcionar. E o treinamento muscular inspiratório, ele é visto como um treinamento de força, porque ele usa uma base simples, que é uma quantidade moderada alta de carga com um número pequeno de repetições, uma sobrecarga de incentivo e repouso. É o básico do treino de força. Mas ele treina muito mais do que força, até porque ele treina um músculo que vai funcionar com ou sem força. Ele não vai depender só de força para funcionar. Aquele músculo vai funcionar. Ele vai funcionar a vida inteira. Se o indivíduo tem ou não possibilidade de ter ganho, isso aí vai virar numérico. E é o que o Leo Hanks fala quando ele aborda na Europa treinamento muscular inspiratório na terapia intensiva.
Precisamos escolher bem o público, porque tem um público que responde e tem um público que não responde. Só que para escolher o público, eu preciso fazer um teste de pressão inspiratória máxima, no mínimo. Para fazer esse teste, eu preciso que o paciente entenda o que ele precisa realizar. Dá para medir por tempo, mas a medida mais precisa ainda é aquela onde o paciente responde ao meu comando e faz a manobra que eu preciso para poder medir a manovacometria, no caso a pressão inspiratória máxima. Só que até o paciente ter esse nível de consciência para poder dar esse resultado, até ele ter força suficiente para dar algum resultado, a gente está falando de um tempo que não precisa ser perdido. Da mesma forma, não tem como treinar ele se ele não estiver acordado. A grande resposta, eu acho que é sim, a gente pode treinar, desde que a gente saiba prescrever essa carga de forma adequada para o paciente, que não deixe ele muito cansado, mas ao mesmo tempo que faça diferença para ele. E os ganhos têm que ser vistos muito além da força. Uma coisa muito bacana na terapia intensiva é o controle da contração diafragmática centralizada na zona de aposição. Quando você tem o diafragma contraindo centralizado na zona de aposição, você tem o melhor funcionamento do diafragma. É onde você tem o pulmão insuflando com mais volume, com melhor pressão, de uma forma mais homogênea. É o melhor momento do pulmão. O paciente que está por um longo tempo deitado, ele tem a própria gravidade contra o trabalho alinhado na zona de aposição diafragmática. Já se sabe que o treinamento muscular inspiratório realinha a contração diafragmática em busca da zona de aposição independentemente de qual seja a posição que o paciente está. Então, ele estando deitado em decúbito lateral ou qualquer outro tipo de posição, esse paciente ele consegue inspirar obedecendo a centralização do tendão diafragmático na zona de aposição. É muito blá blá blá, mas para dizer o seguinte: treinar com uma carga adequada pode até não dar força, mas treinar com a carga adequada faz com que o músculo trabalhe melhor. E a gente volta para aquela história. O que eu quero? Eu quero aumentar o meu gráfico de ganho de força muscular inspiratória, ou eu quero que meu paciente melhore? Eu quero que meu paciente melhore. Se em contrapartida aumentar alguma coisa, beleza. Se não aumentar, pelo menos ele melhorou, e esse é o nosso principal. Tanto que os protocolos mais modernos de treinamento muscular inspiratório para terapia intensiva, eles não incluem incremento de carga durante o período de terapia intensiva. Você define uma carga, e essa carga vai até a saída do paciente da terapia intensiva. Quando ele vai para a unidade menos crítica, ali você começa o incremento de carga, que é um treino muito parecido com o ambulatorial. Justamente porque o principal ali não é necessariamente ganhar PI máxima, ganhar força muscular inspiratória. O principal ali é fazer com que o músculo trabalhe melhor, e o músculo trabalhando melhor, ele deixa de ser dependente daquele sangue que perfunde ele, poderia estar perfundindo outra musculatura, e isso otimiza a nossa possibilidade de tirar o paciente do leito, de fazer o paciente ter um ganho funcional mais completo. Entendi. Eu fico viajando, né? Porque é um negócio, é isso. Para mim, que não sou uma estudiosa, né, do assunto, é muito fora da caixa mesmo, né? Porque o que a gente está acostumado é tipo, mede PI, o paciente está dependente do ventilador, mede PI, mede PI de novo e aumenta a carga e mede PI de novo, né? E tem todo um contexto aí de fisiologia biomecânica e como o corpo se liga, né, uma coisa com a outra, e eu tenho a impressão que por muito tempo, e para muitas pessoas, que sou eu no caso ainda, a visão é meio que fragmentada, né? Se eu vou fazer TMI, vou fazer pro pulmão, por causa do pulmão, e ver o que dá no pulmão, né? E pelo que você está descrevendo, o presente e o futuro não é exatamente isso, né? Mas aí pensando na clínica... Tem até uma coisa, Débora, rapidinho. Tem uma coisa que impacta no tempo do treinamento, né? Como o Ives falou agora, poxa, você mesmo falou, a visão da maioria é quando eu tenho uma falha num desmame, aí eu vou medir, e se houver fraqueza eu vou treinar até quando? Até o paciente sair do ventilador e pronto, terminou meu treinamento. E quando para qualquer outra questão que envolva treinamento muscular, seja para força, resistência e para todos esses ganhos que o Ives está descrevendo aí,
a gente tem um treinamento que é praticamente contínuo e eterno, né? Se você for pensar, a pessoa deve manter sua musculatura ativada, academia, fora da alta de uma reabilitação, fase 4, não sei o quê. E por que a gente trata tão diferente o músculo respiratório, né? A gente acaba colocando ele num ponto muito pequeno de possibilidades terapêuticas. E o pior é que não tem nada que trabalhe esse músculo que não seja esse treinamento específico. Mas eu corro, meu condicionamento melhora. Seu condicionamento melhora. Mas a sua força muscular respiratória, a função da sua musculatura respiratória não afeta em nada. Ela só está sendo mais exigida, e como você é, em tese, saudável, ela vai obedecer esse maior grau de exigência que ela está recebendo. Mas é um treinamento muito específico, de verdade. Até me permite, até aproveitando já o corte de Sancler e te cortando também, Débora. Fique à vontade. A gente fez os meus alunos fizeram uma pesquisa com um time de futebol aqui no Rio de Janeiro, futebol profissional, que eu não vou dizer que time é. Primeiro que não é o time que eu torço, segundo que é um time... aí você corre sérios riscos aqui nesse podcast. É complicado, mas é um time tradicional aqui no Rio de Janeiro, muito tradicional. Não é o de maior torcida, mas é tradicional. E os atletas do time principal fizeram uma coisa básica, que era uma espirometria e a medida de força da musculatura respiratória através da PI máxima. Só isso. Eles tinham uma espirometria normal, tirando aqueles que fumam, né? Mas também não era nada normal, só era uma coisa, tende a uma obstrução, mas quando passar dos 40 a gente conversa, mais ou menos essa história. Mas a força muscular inspiratória de 43% do time estava abaixo do ideal. E 3 atletas dos 35... Jogando naquela fórmula, já que a gente está aprendendo aqui, quando você jogava, é aquela fórmula que você calcula qual seria o ideal, e aí estava abaixo. Estava abaixo, então você pega o valor predito do cara era, sei lá, 112 centímetros de água, e ele estava com 91, 85, um valor consideravelmente abaixo. Mas nenhum dentro do limiar que a gente considera hoje como fraqueza da musculatura respiratória, que é abaixo de 70% do valor predito. Tinham 3 só que estavam abaixo desse valor. Mas são atletas que trabalham num nível que, se você olhar, você não diz que ele tem isso, mas ele tem essa fraqueza. A diferença é que ele trabalha num nível de nutrição, de trabalho físico, de controle da própria saúde, que essa mudança de perfusão sanguínea para priorizar o diafragma não vai danificar tanto ele naquele momento. Mas o oposto é uma verdade. Se ele é submetido ao treinamento, a performance dele melhora. E foi assim que a gente conseguiu fazer com que um jogador saísse de uma ponta a outra do Engenhão, que é o estádio de um time de futebol aqui no Rio de Janeiro, e ele fizesse o mesmo trajeto em 2,5 segundos a menos depois de fazer 8 semanas de treinamento. Foi um piloto, não foi um trabalho digno de publicação, porque eram só 3 atletas. Mas era para mostrar que mesmo entre essas pessoas, você tem gente fraca. Então, essa realidade de um treinamento que tem que ser visto como algo para o resto da vida e como um tipo de condicionamento, de manutenção da saúde, isso é muito importante. Tá. Já que a gente está aqui tão fora do óbvio, né, em termos de perguntas e respostas, vou avançar. Se você fosse numa situação hipotética, assim, se alguém te contratasse, uma UTI, um hospital te contratasse, olha, eu tenho todas essas UTIs, vou dar na sua mão, eu quero que você faça uma consultoria ou implemente aqui no serviço sobre o treinamento muscular inspiratório. O que você faria ali de protocolo, assim? Quem que é o paciente que você ia, né, colocar, esse aqui tem que fazer, a gente vai fazer assim... Vai, passa a receita aí do que você faria. Então, eu fiz isso uma época aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que dos hospitais grandes, 4 deles eu meio que fiz isso. A gente fez meio com um acordo. Me contrata por X tempo, eu vou lá, faço o protocolo, a gente bota para funcionar, treino a equipe, tá funcionando, deu certo, mandou trabalhinho para congresso fora e foi aprovado, né? Tchau. É mais ou menos essa a história. E funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Depende do perfil de público do hospital. Se a gente vai falando de UTI, primeiro você precisa saber qual o desfecho que você quer. Você quer diminuir tempo de desmame? Você quer diminuir tempo de internação? Ou você quer todos os benefícios que o treinamento muscular respiratório possa te trazer para os diferentes públicos que vão estar internados na tua unidade? Porque aí isso vai, obviamente, requerer uma quantidade de treinamentos, até de protocolos diferenciado. Mas, no fundo, não tem erro.
mede a pressão inspiratória máxima, você vai ter o valor que o paciente dá naquele momento, e você vai ver quanto isso é do predito. Óbvio que vai ser muito baixo, muito abaixo do predito, mas muito abaixo. Mas independente disso, você precisa ter um device eletrônico. Eu não vou falar a marca, porque eles não me patrocinam. Mas é o único device eletrônico que tem no Brasil aprovado pela Anvisa. O eletrônico, ele para realidade de terapia intensiva, ele é melhor do que o analógico. Eu adoro o analógico. Adoro, porque é mais barato. Mas o eletrônico é importante. Ele pode ser usado um só para uma unidade hospitalar inteira. Então não tem muita dor de cabeça. Vai ficar sendo disputado, mas paciência. Né? É assim nos melhores centros do mundo, por que não nos nossos centros também não vai ser assim? Um equipamento para todo mundo, sendo bem higienizado e tal. Esse equipamento, então, porque ele dá para a gente visualizações gráficas e dados que o analógico não dá. O analógico me deixa refém da PI máxima. Esse não. Esse me dá volume de ativação da inspiração, tempo de inspiração, trabalho inspiratório, gasto energético para gerar uma inspiração forçada. Então ele me dá alguns dados que me evidenciam melhor, dá volume corrente que o paciente faz numa inspiração forçada, coisas que para a gente é muito importante. Um equipamento desse e o protocolo muito padrão. O treinamento sendo feito 2 vezes ao dia, feito de 24 a 40 repetições, inspirações no caso. Essas inspirações não sequenciais, então faz 3, deixa o cara descansar um pouquinho, faz mais 3, um pouquinho, vai fazer até somar 24 ou 40, e quem vai dizer se serão 24 ou 40 vai ser o próprio paciente, respondendo a você pela escala de 10 pontos de Borg. Se ele ultrapassar o nível 6, que é o nível que a gente aceita para um treinamento moderado bem executado, você interrompe naquele número de repetições. E a carga de 30% a 50% do valor que ele apresentou na PI máxima. O 30% a 50% é escolhido de orelhada. É o valor mais confortável para o paciente e que ele consiga fazer pelo menos 24 repetições e que chegue até 40. Esse é um valor realmente escolhido de orelhada. E isso você vai manter até o paciente da terapia intensiva. Então, o protocolo não foge muito disso. Isso vale para os pacientes que estão dentro de unidades de alta complexidade. O investimento é consideravelmente baixo para uma unidade hospitalar, tendo em vista os benefícios que o treinamento, a inclusão do treinamento no protocolo assistencial traz. E não foge muito disso, não. Tem um grande segredo. Para quem? Para quem? Aí que está o grande mistério. Se eu quero diminuir o tempo de ventilação mecânica, aumentar o meu sucesso no desmame, eu preciso ter um público muito específico. Pacientes que estejam num desmame prolongado ou com diversas falhas de desmame e a causa da falha seja conhecida. Isso aí é clássico na literatura. Se eu quero isso, eu quero aumentar o sucesso no desmame, eu quero diminuir o tempo de ventilação mecânica, eu preciso entender, para quem já obviamente já falhou no desmame, eu preciso botar esse público. Aquele cara que eu sei qual é a causa da falha dele. Eu preciso entender a causa primeiro para saber se o treinamento é viável ou não. Se eu não quero especificamente esse público, obviamente eu preciso ainda conhecer a causa de falha se eu for tratar alguém que falhou no desmame, mas aí eu preciso daquele paciente que apresenta basicamente um histórico de possível funcionalidade ruim da musculatura respiratória. Aí fica uma coisa meio empírica. Mas paciente com histórico de tabagismo, se ele está internado e ele tem possibilidade de treinar, vale a pena treinar. Paciente com mais de 65 anos, qualquer histórico que tenha, que não tenha um histórico de vida saudável, muito atleta, muito ativo, vale a pena. Paciente que passou por algum acidente, por algum AVC, vale a pena treinar. Não tem muito como escolher um perfil quando você quer simplesmente oferecer a intervenção e colher os melhores resultados que ela pode te dar. O lance é depois de você filtrar para saber se os resultados atenderam o que você esperava ou não. Mas basicamente a gente está falando de uma coisa muito empírica, que é, será que esse paciente tem possibilidade de não ter sua musculatura respiratória funcionando bem? Aí a gente vai partir para a fisiologia. E bom, se eu tenho 48 horas de interrupção da ventilação espontânea, eu já tenho déficit de força respiratória com certeza.
Então, a partir desse momento, quase todos ou todos os pacientes que estão internados, eles se enquadram no perfil. A sua lista, ela reduz a quase todos mesmo, você fica sem ninguém. E aí eu ia te perguntar assim, e quem não é o paciente a ser treinado? Quem seria o paciente que você chegaria e falaria assim, ó, todo esse perfil que você desenhou de trabalho de treinamento muscular, esse paciente não pode se encaixar aqui? Olha, se fosse há 2 ou 3 anos atrás, eu te daria uma resposta que seria tipo, olha, o que não é treinado é aquele que não tem fraqueza, aquele que está próximo da alta, aquele que tem um teste de caminhada acima de 80% do normal, que é aquele cara que já está bem mais adiantado no processo de alta, né? Uhum. Mas hoje em dia, eu não te respondo isso não. Hoje em dia a resposta é muito clara. Eu só não treino se eu não tiver braços para treinar, equipamento para treinar, e, obviamente, eu vou fazer uma seleção, onde aqueles que têm a maior necessidade, ou que têm maior fragilidade respiratória vão treinar, e aqueles que eu não tenho tempo, não tenho equipamento, não tenho braço, não tenho equipe para isso, não vão treinar por uma falta de equipe. Porque o treinamento é benéfico para todo mundo. A gente só não sabe dizer o porquê que o benefício, o que esse benefício traz para a pessoa quando ele ultrapassa o valor ideal. Então, quem está acima de 100% do valor predito, acima do seu valor ideal de PI máxima, por exemplo, a gente não sabe o que vale ter uma inspiração que gere uma pressão maior do que aquilo que é esperado para vocês. Aí a gente não sabe. E, particularmente, acho que não vale nada. Ser normal ou acima do normal é indiferente. O que não pode é estar abaixo. Então hoje eu acho que eu treinaria todo mundo. O que me impediria de treinar todo mundo seria a falta de recurso humano ou de equipamento. Tá, mas aí já que posso só complementar, Santana, já que você gosta da polêmica, vou eu. E o quanto treinar todo mundo hoje está dentro de uma prática baseada em evidência na UTI? Treinar todo mundo? Dentro da prática baseada em evidência, tá, deixa eu fechar uma coisa, tá sim. As pessoas, elas têm indicação para treinar desde em 2011, o professor Rick Gosselin, que ele publicou um trabalho, foi um grande divisor de águas, que foi uma revisão sistemática com meta-análise, em que ele mostrava que as pessoas que tinham maior grau de fraqueza, que tinham fraqueza respiratória, elas tinham uma resposta melhor ao treinamento comparada àqueles que não tinham esse determinado grau de fraqueza. E na época nem era 70% do valor predito que se fazia como linha de corte, mas era 60 centímetros de água. Então quem estava abaixo de 60 centímetros de água tinha uma resposta melhor, quem estava acima tinha uma resposta razoável. E ali a gente entendeu que treinar quem está mais fraco é melhor, gera mais benefício que treinar quem não está tão fraco assim. Só que em algum momento da história nós entendemos isso e nós fomos traduzindo para só pode treinar quem tem fraqueza. E não vai treinar quem não tem fraqueza. Eu não sei em que momento da história nós mudamos isso, né? Mas foi o que foi levado. Até que em 2018 teve uma nova revisão sistemática, com uma nova meta-análise que contemplava os trabalhos da anterior e trabalhos mais novos, que mostrava que as duas tinham benefício. Obviamente, quem tá mais fraco tem mais benefício. Como em qualquer realidade clínica. O paciente mais debilitado, quando ele recebe tratamento, ele é aquele que mostra a maior porcentagem de melhora imediata. Aqueles que não estão tão fracos, nessa revisão sistemática, eles também tinham benefício. Não tão grande quanto os mais fracos, mas também tinham benefício. Então, se a gente for falar de evidência científica, a evidência diz: todo mundo que treina tem benefício. Até que ponto esse benefício impacta positivamente na vida do paciente? Aí a gente vai ver de acordo com aquilo que a gente conseguir aferir e de como tiver a funcionalidade dele no geral. Agora, hoje em dia, é difícil você ter um centro, um grande hospital, que tenha o treinamento muscular inspiratório disponível para a sua população. Então, assim, a gente ainda nem passou pelo público específico. Então, realmente, treinar todo mundo, na realidade clínica é difícil, mas na evidência científica é viável e possível e válido. A pergunta que eu ia fazer, ela tem mais ou menos relação com isso, que é assim, Ives, o que você acha? Que a gente está muito longe, a gente está mais dentro da escassez de treinamento muscular,
para os que realmente precisam, e a gente já está discutindo aqui que é a grande maioria dos pacientes, ou se a gente banalizou um pouco o treinamento muscular e está cheio de unidade profissionais por aí, carregando um dispositivo para cima e para baixo, falando que faz treinamento muscular com protocolos inadequados, com seleção inadequada. Você acha que a gente está mais para onde aí nessa situação? Na escassez ou na banalização? Eu acho que um pouco dos dois. A gente tem escassez de cérebro, porque as pessoas elas estão com dificuldade de sair um pouco dessa caixinha. Sabe essa caixinha do PI, coloca carga, puxa o ar, né? E elas estão com um pouco de dificuldade de sair da caixinha mesmo, de entender que é uma coisa muito mais abrangente, com benefícios muito maiores do que só ganho de pressão inspiratória máxima. E a gente tem uma certa banalização, eu não sei se banalização seria a melhor palavra, mas a gente tem um processo, aqui no Rio de Janeiro isso é muito comum. Eu conheço os chefes do serviço de fisioterapia dos grandes hospitais do Rio de Janeiro. Alguns eu tive a oportunidade de trabalhar, outros eu conheço da vida. E sempre que a gente conversa, eles falam, olha, eu queria muito comprar esse equipamento, implementar isso aqui, aqueles que não têm ainda o protocolo. Mas é que um pouquinho mais de dinheiro, pouquinho não, é um pouquinho considerável, mas eu compro o Motomed. E o Motomed virou coqueluche dentro das terapias intensivas e é maravilhoso. E promove o que eu chamo de reabilitação social, né? O acompanhante... o acompanhante vê o paciente fazendo, aquela máquina que faz o paciente em coma pedalar. Aquilo ali é milagroso. E assim, comparar isso com uma coisa que eu preciso esperar o paciente acordar para fortalecer, que tem um investimento básico de quase 30 mil reais no eletrônico, comparado aos 100 e tantos mil do outro, enfim, mas é complicado. Então, as pessoas ainda não entenderam a quantidade de benefícios que isso pode trazer. E assim, eu tive a oportunidade de estudar num lugar que foi da onde veio o Motomed. O Motomed ficou conhecido no mundo daquele lugar onde eu estudei. E o treinamento muscular inspiratório, na forma como é feita hoje, ficou famoso no mundo do lugar de onde eu estudei. E lá não existe disputa. Só existe a possibilidade de reabilitação física com sucesso, porque eu dei a oportunidade dos músculos que eu preciso ativar e trabalhar serem bem perfundidos quando eu tiro a sobrecarga de trabalho da musculatura respiratória, oferecendo a ela um treinamento adequado. Então, eu acho que aqui a gente está banalizando. Talvez, se a gente parar de procurar o que está instagramável e começar a procurar aquilo que a evidência científica deixa como muito claro, a gente vai entender que não é tão bonito, não é tão maravilhoso, não dá fotos muito legais e nem aqueles videozinhos, aqueles bumerangues sensacionais, mas no final dá o resultado que a gente quer, que é a melhora do paciente. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu estou pensando agora, né? Eu, Débora, que particularmente estudo mais, né, e vou um pouco mais para essa área de reabilitação precoce e não tanto de ventilação, de desmame. A gente tem na literatura alguma coisa sobre o treinamento muscular inspiratório e essa outra cara do benefício ali. Então, o que eu quero dizer assim, eu tenho um paciente lá na UTI, por exemplo, né, sei lá, foi estudado e o cara tá fraco, eu não consigo ele não senta direito, não controla tronco legal por uma fraqueza adquirida na UTI, não consigo pôr em pé. Eu consigo olhar para esse paciente e falar, bom, acho que se eu pôr dentro do plano terapêutico dele o treinamento muscular inspiratório, talvez eu traga benefícios para ele conseguir avançar na mobilidade, no nível de mobilidade dele melhor, mais rápido, melhor, sei lá. Existe alguma coisa na literatura dessa relação que já tenha mesmo dados, desfechos mais funcionais, fora do valor final da PI? Existe indiretamente, não diretamente. Existe em várias populações que tentaram buscar desfechos, esses desfechos funcionais e não obrigatoriamente os ventilatórios. Eu te confesso que esse é meu sonho. Meu sonho é que as pessoas entendam que o treinamento muscular inspiratório ele só usa a respiração como via,
mas o benefício dele é muito além da respiração. Eu até arrisco dizer que o benefício respiratório do treinamento muscular respiratório é o menor diante dos benefícios que ele traz. Os benefícios funcionais, de força, de ganho de capacidade de exercício, de controle postural, de melhora de sintoma e etc. Mas tem, quando você pega um trabalho que foi feito em 2019, vou falar dos mais recentes, que são aqueles que estão mais frescos na cabeça. Talvez eu não tenha tanto detalhe de cabeça assim para falar, mas eu vou tentar. Em 2019, um trabalho foi feito com jovens estudantes de uma faculdade americana, que eles são atletas, então tem bolsa para estudar lá fora, e eles fazem 800 metros rasos, acho que é esse o nome da prova, corre 800 metros de velocidade. E pegou-se então esses jovens e metade deles foram submetidos ao treinamento, outra metade não foram submetidos ao treinamento fake, né, o sham, que é botar uma carga mínima lá que não vai fazer diferença nenhuma. Até porque tem isso também, tem carga que não faz diferença. Isso é importante saber. Tem treinamento que você dá carga e não faz diferença nenhuma. Mas enfim, esse grupo foram feitos esses dois grupos e a redução do tempo a redução do tempo, uma comparação pareada, então o tempo da pessoa contra o tempo dela mesma 8 semanas depois do treinamento, naqueles que fizeram treinamento com carga, diminuiu em quase 2 segundos, 1,90 e tantos segundos. Os outros mantiveram a mesma média de tempo. Então, e junto com essa medida do tempo, que era a medida de desfecho, eles mediram a perfusão do quadríceps do indivíduo em repouso e a perfusão durante a atividade, durante a corrida. E eles perceberam que em repouso, o quadríceps dos que faziam treinamento, depois das 8 semanas de treinamento, passou a ter um fluxo maior de sangue circulante do que antes de treinar e do que aqueles que estavam fazendo o treino sham, o treino placebo. Então a gente já vê que existe realmente melhora na perfusão sanguínea. Ah, mas isso não é com a população do hospital. Não é. E não é justamente porque o meu sonho ainda não é uma realidade. Porque as pessoas querem encontrar no treinamento muscular inspiratório desfechos respiratórios, desfechos ventilatórios, desfechos que associem o treinamento a algum tipo de máquina que possa algum dia se associar a um software e que o ventilador possa fazer isso de alguma forma e que uma patente seja criada, mas os benefícios de maior volume, que são esses funcionais, ainda não dão tanto valor dentro dos ambientes hospitalares. Então a gente vai ter comprovação do benefício. Jogado em outras pesquisas, outros estudos, mas não com população hospitalar. Tem pequenos estudos que mostram diminuição de sintoma. Tem um estudo que mostra a melhora do controle postural do paciente em posição ortostática, que foi feito na Tailândia, até por uma colega que estudou comigo em Leuven, a Sawalak Dasha, que a gente chama ela de Bo carinhosamente. Ela fez um trabalho com os alunos dela sobre isso, com N muito pequeno, uma realidade muito específica da Tailândia. Mas as pessoas ainda olham muito para o treinamento muscular inspiratório como uma coisa respiratória, ventilatória, que possa ser associada à ventilação mecânica. As pessoas hoje querem criar um equipamento que possa medir a pressão inspiratória máxima, escolher a carga e treinar o paciente ligado à ventilação mecânica. E que, de alguma forma, isso se encaixe com um ultrassom, para que você possa fazer análise da ultrassonografia e ver a movimentação do músculo. Então a gente está pensando numa coisa muito high-tech, sem ter dominado o básico. E aí, o básico, repito, é o meu sonho, que as pessoas entendam que o treinamento muscular respiratório ele usa a respiração como via, tem benefício respiratório, mas a maior parte dos benefícios são funcionais e não obrigatoriamente respiratórios. Mas falta um estudo, é uma porta aberta. Nessa população falta muito estudo. Mas você acha que é possível de ser feito? Porque eu fico pensando que não é uma coisa tão complicada de se fazer, né? Não, mas acaba que até por questão de patrocínio, isso falando uma realidade fora do Brasil, né? Uma questão de patrocínio, o pessoal acaba migrando para o ambulatório, porque é onde tem o maior número de pacientes que estão economicamente ativos e que podem comprar o equipamento para fazer, porque no final é isso que o patrocínio gera. Mas a Mariana Hoffman, que hoje está na Austrália,
e que a gente também teve junto em Leuven, com o professor Gosselin, que a Mariana ela publicou um trabalho em 2018, que é justamente isso, é o treinamento muscular inspiratório para pacientes de difícil aferição, de difícil avaliação, que são os pacientes na UTI. E esse protocolo que tem de 30% a 50%, 24 a 40 vezes por dia, sem incremento de carga, esse protocolo veio desse trabalho dela. Só que a partir dali, os estudos na terapia intensiva ela ofereceu pra gente um protocolo base. Ó, gente, se vocês quiserem usar, no estudo multicêntrico nós encontramos que a base é essa aqui, ó. Pum, toma. Mas ninguém reproduziu. Porque a reprodução ambulatorial acaba sendo mais vantajosa, pro profissional financeiramente é mais vantajosa, não requer, enfim, muito esforço e, obviamente, não faz com que os hospitais invistam, né, no equipamento. Então acaba que não faltam estudos, a área para se estudar é muito grande. Eu tenho certeza que os resultados vão ser fantásticos, de quem quiser estudar, de quem quiser fazer. Os casos pontuais onde o treinamento é contemplado já mostram sucesso. Não que isso diga que o resultado vai ser bom, mas que é óbvio, lá fora já é bom. Mas acaba que o ambulatorial ainda está mais forte. Eu acho que tem a ver com o objetivo do nosso podcast, que é quebrar esses paradigmas, né? A gente pensar além do óbvio, do trivial. Então, talvez até isso. A gente, dentro da pesquisa, a gente também já é direcionado a pensamentos fixos, né? Então, você fala assim, poxa, vamos fazer uma pesquisa onde a gente vai treinar a musculatura sem incremento de carga e vamos medir a perfusão do quadríceps. A pessoa vai falar, não estou entendendo, porque o treinamento é óbvio que ele vai lá na musculatura respiratória. Então, é a gente pensar um pouco clinicamente e cientificamente fora do óbvio, né? Porque a gente tem alunos, tem profissionais, tem pesquisadores que acompanham o nosso podcast, e isso vale para que essas questões fora do óbvio elas sejam estudadas, para chegar nisso que você está colocando eles. Pô, eu queria um cenário em que as pessoas entendessem as outras possibilidades, e a evidência científica ela move a assistência. Né? Então, às vezes, quando a gente quebrar alguns paradigmas dentro da pesquisa, pode ser que a gente consiga mudar um pouco da cultura assistencial também relacionada a isso. Ó, vou te dar um dado aqui, ó, o estado de São Paulo, pesquisa eleitoral. Mentira. Que eu adoro o estado de São Paulo. Eu adoro o estado de São Paulo. Sempre que eu vou a São Paulo, eu compro o estado de São Paulo e venho lendo no caminho, adoro. Adoro. Jornal muito bem escrito, eu gosto. Mas, enfim, não é isso não. Se você parar para pensar, tem uma estatística que eu não sei se ela é real ainda hoje, mas há 5 anos atrás ela era real, que diz o seguinte, eu vou falar de uma população que eu conheço bem. DPOC. Hoje, os DPOCs que estão internados, em qualquer nível de criticidade dentro de um hospital, por pneumonia adquirida dentro da unidade hospitalar, pneumonia nosocomial, 17% deles no Brasil adquiriram essa pneumonia visitando uma unidade de emergência. O cara caiu, o cara teve um corte na mão, foi para emergência, foi lá aquele atendimento de emergência. Triagem, não sei o que, vamos suturar, vamos ver o que aconteceu, faz um exame aqui e vai para casa. Naquele momento, foi o suficiente para que ele contraísse alguma coisa e isso virasse, obviamente, uma pneumonia. Em pouquíssimos dias ele fosse internado por ter precipitado a doença pulmonar obstrutiva crônica dele. Pois bem, 17% dos pacientes com DPOC internados com pneumonia nosocomial adquiriram isso numa visita hospitalar de emergência. Metade deles, então, né, aí 9% do geral, foi por queda da própria altura. Paciente com DPOC tem 1,6 vezes mais chance de cair ao chão do que uma pessoa da mesma idade que seja saudável. Já tem mais chance de cair do que a outra pessoa. Se ele estiver cansado, na fase da ofegância, onde o corpo balança por causa da ofegância, ele tem 3 vezes mais chance de cair do que uma pessoa da mesma idade saudável. Se ele estiver ofegante e ele for portador de fraqueza da musculatura respiratória, com uma PI abaixo de 70% do predito, ele tem quase 6 vezes mais chance de cair no chão do que a pessoa saudável da mesma idade. Esse cara cai no chão, ele vai para o hospital. E ele vai ser um desses 9% do geral que vai contrair pneumonia, vai ficar internado, vai para a UTI.
é DPOC, dependendo da gravidade, vai ter um desfecho ruim, ventilação mecânica, desfecho funcional ruim, aí começa a descer a ladeira. Quando eu paro para pensar que iniciativas pequenas, como eu tenho hoje um grupo de alunos que pegou uma plataforma de força, desenvolveu lá com o pessoal da robótica um software bobo, que a pessoa fica parada e você consegue ver a oscilação em centímetros, em milímetros do corpo da pessoa para todas as direções. Faz um rabisco. Essa oscilação faz um rabisco. Você pega o paciente com DPOC ambulatorial e deixa ele ali parado, de olho aberto, olhando para um ponto fixo, e de olho fechado. Você tem a percepção de movimentação espacial dele. E aí você coloca esse paciente para fazer uma atividade física qualquer, que coloque ele num nível de cansaço de 6, a escala de Borg de 0 a 10 pontos. E quando ele não atinge o 6, mas quando ele está no 6 e ele fala 7, ou seja, ele ultrapassa o 6, você tira ele da atividade e põe ele em pé naquela plataforma. E você consegue ver qual é a oscilação que o corpo dele faz só pela ofegância. Você pega esse paciente e coloca ele para treinar a musculatura respiratória. 8 semanas depois, a oscilação dele, com aquele mesmo nível de fadiga, quando ultrapassa o 6 na escala de Borg, bota ele imediatamente em cima da plataforma, em média, a oscilação dele é 75% menor. Ou seja, você diminui em 75% o trabalho que o corpo tem para manter ele estável na posição ortostática. Só pelo treinamento da musculatura inspiratória. Não estamos falando de nenhum benefício respiratório. É simplesmente tentar evitar que 9% dos pacientes com DPOC vão parar na emergência por queda da própria altura e acabam contraindo pneumonia e fiquem internados. Esse é o meu sonho, que as pessoas enxerguem esse treinamento. Esse caminho, né? Essa trilha de eventos, de acontecimentos e de cuidado, né? É isso, é de você ter um cuidado numa ponta que vai traçar ali todo um cuidado numa outra ponta que não necessariamente está vinculado, né, assim, logo de cara, mas que quando a gente pensa fora do óbvio, a gente encontra, né, esses benefícios. A gente vai estar terminando, né, nosso podcast, e eu sempre fico, depois que eu vejo as aulas do Ives, com a minha cabeça assim, meio, parece que alguém chacoalhou, assim, né, porque porque o Ives tem uns raciocínios, né, igual esse último que ele fez, que são bem fora da caixinha, né, e por isso que a gente quis você aqui com a gente para conversar, Ives, porque é esse mesmo objetivo do nosso podcast, pensar em outras coisas além do que todo mundo sempre fala e sempre coloca, né? Então, tenho certeza que surgiram aí para quem nos escutar, nos acompanhar, vários insights e várias ideias e vários... acho que vários toques também, sabe? Da gente buscar lá na fonte do negócio, né? Da fisiologia, da biomecânica, dos componentes, né? De uma forma um pouco mais aprofundada nas coisas, né? Para a gente ter melhores resultados e desfechos, né? Toda vez que a gente termina o nosso podcast, a gente traz uma sugestão, né? De alguma coisa também que pode favorecer aí o conhecimento, né, não só dentro da fisioterapia, mas fora. Então, já vou abrir para te perguntar se você tem alguma sugestão aí. Queria também te agradecer, né, de novo pela sua presença, foi uma conversa muito rica. Quero deixar aqui aberto também no final, o Sancler também vai dar as palavras finais, mas apesar de você falar que você não sabe qual é o seu Instagram, eu queria que você se esforçasse um pouco para passar as coisas certas, porque o Ives também tem um curso, né, uma vez por ano, né, Ives, depois eu quero que você fale do curso, do livro, que eu não estou com o meu aqui para mostrar, porque eu deixei lá na UTI para os alunos poderem olhar, mas depois, para a gente terminar, eu queria que você colocasse tudo isso, né, sempre quando ele vai falar essas coisas, ele vai para brincadeira e ele não dá informação, sabe, ele foge do assunto, mas queria te agradecer muito, muito mesmo, Ives, pela sua participação. Acho que foi ótimo a gente poder conversar e ouvir alguém que pensa sobre um assunto além do óbvio, que é o nosso compromisso aqui no podcast, né, Sancler?
e de trocar essas ideias, porque a gente só evolui a partir do momento que a gente compartilha ideias, né? A partir do momento que a gente consegue transmitir a nossa mensagem e ouvir a mensagem dos outros, porque é exatamente essa diversidade que faz com que a gente consiga crescer e pensar fora da caixa e além do óbvio, e como objetivo desse podcast, nos tornar melhores profissionais. Esse é o nosso grande objetivo, né? Então eu queria agradecer muito a sua partilha de experiências aqui, e do que você acha a respeito do assunto, né? Isso não tem nada a ver com polêmica, mas sim com discussão. E espero que todos que ouçam o nosso podcast ou assistam o nosso podcast possam brilhar ideias novas na cabeça dessas pessoas. O objetivo é esse. Olha, eu que agradeço enormemente a vocês. Sempre é um prazer, sempre que eu puder ajudar de qualquer forma, vocês podem contar comigo. Eu estou sempre à disposição. O meu Instagram, que eu me lembre, @ives.desouza. Ives, YVES, ives.desouza. Esse é o meu Instagram. É um Instagram pessoal, eu não tenho esse Instagram profissional, assim, de botar coisa. É um Instagram pessoal que quando eu julgo que as pessoas que estão ali acompanhando podem se beneficiar de alguma coisa bacana, eu coloco. Né? Então teve uma oportunidade de fazer consultoria para uma equipe de, enfim, uma galera aí que corre de carro, que eu não vou dizer quem é porque não posso, mas um dos atletas fez esse treinamento, apareceu no Instagram, ficou muito legal e o pessoal se beneficiou de entender qual era o processo envolvendo aquilo e tal. Então, algumas coisas profissionais eu coloco ali. Então, ives.desouza é o meu Instagram. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. O curso que a Débora falou, tem 2 cursos que eu faço anualmente. Um deles é o de treinamento muscular inspiratório, que como ele é muito mais voltado para raciocínio clínico do que para qualquer outra coisa, né, do que ensinar a mexer em device específico, mas raciocínio clínico de prescrição, de onde o treinamento cabe, ele virou um curso virtual e ele deve ser lançado agora em janeiro. E também agora em dezembro tem o curso anual de reabilitação pulmonar, que é um curso que segue o mesmo padrão dos cursos europeus, só que obviamente não é um curso europeu, é um curso brasileiro, que tem vários professores. Eu coordeno o curso, mas tem outros professores que dão aula além de mim, e que eu, sem falsa modéstia nenhuma, para mim, não é só porque eu organizo o curso, mas é o melhor curso de reabilitação pulmonar que tem hoje no Brasil. É aquele que realmente mostra o que a evidência fala, com o olhar no paciente, com o olhar no desfecho da vida daquele ser humano, e não só nos números, né? Acho que a grande vertente é essa. Eu fico acanhado de dizer as coisas, então eu sempre parto para brincadeira, mas eu tenho uns amigos que falam: você não tem noção da importância que você tem para a área da fisioterapia. Eu falo: eu tenho, a importância que eu tenho é quando a dona fulaninha não conseguia andar e volta a andar, quando ela estava cansada e vai comprar pão na rua sozinha. Essa é a importância que a gente tem. Essa é a importância que não vai embora. Você encontrar a pessoa no mercado e falar: nossa, esse foi o meu fisioterapeuta, né? Eu estava agora num congresso de executivo de finança de universidade privada, gente do Brasil inteiro. Eu encontrei o CEO de uma universidade em Taboão da Serra, em São Paulo, e ele me encontrou e me apresentou todo mundo: esse cara cuidou da minha avó quando ela estava mal, há 10 anos atrás, e ficou ótima. Eu falei: ainda sou lembrado pelos feitos que eu fiz há 10 anos atrás. E essa é a nossa grande importância, e acender ideias novas na cabeça das pessoas. Porque se a gente ficar na mesmice, então tentar inventar o fogo, inventar a roda novamente, né, descobrir o fogo, inventar a roda, a coisa não vai dar muito certo. E o que mais eu tenho que falar, dona Débora? Não, eu acho que é isso, né? Só para a gente terminar mesmo. O Ives fica acanhado, mas a verdade é que em outra oportunidade a gente pode chamar aqui para falar sobre isso também, né? Ele teve uma participação no Covid que, como ele não é Instagram, qualquer coisa desse tipo, as pessoas não ficam sabendo, né? Mas ele teve uma participação social com a universidade no Covid extremamente importante, e que de forma muito merecedora, né, ganhou prêmio fora do Brasil com relação a isso. Então, apesar de não ser uma pessoa de Instagram, acho que vale a pena acompanhar aí, porque acho que a história profissional do Ives é muito, muito bacana. Você sabe que esse do Covid é uma das coisas que eu tenho muito orgulho de falar. Realmente eu sou um cara meio tímido,
mas eu tenho muito orgulho de falar. Ele, pessoalmente, ele me rendeu muita coisa boa, mas eu acho que mais do que pessoalmente, foi muita coisa boa, assim, leia se não é dinheiro, tá? É muita coisa boa que vem sem ser dinheiro, mas o mais legal foi as pessoas terem acesso a isso, a desmistificar um pouco a questão de como tratar as pessoas através de meios de telecomunicação, né, e oferecer fisioterapia através disso. Nosso código de ética falava que era proibido oferecer fisioterapia por telefone, telegrama, carta e vídeo. De tão antigo que ele é. Então, assim, ninguém oferece fisioterapia por carta, né? Mas depois que foi revisto pela Covid, a gente teve essa oportunidade. Foram mais de 1.100 pacientes atendidos no Brasil. Ele foi reconhecido como o primeiro programa da América Latina, o primeiro programa de reabilitação pós-Covid da América Latina. Ele começou a funcionar ainda em abril de 2020, então era tudo muito recente. A gente ganhou o prêmio da American Thoracic Society pelo programa em si, pelos resultados que o programa teve. Nesse tempo da pandemia, tem a IBM, uma empresa de telecomunicação, ela tem de informática, né? Ela tem um ramo de saúde chamado IBM Watson Health, e eles fazem uma seleção lá de pesquisadores de saúde que eles julgam que tem alguma importância no cenário internacional. Eles fazem uma lista de 100, e meu nome entrou na lista desses 100 durante 2 anos, em 20 e 22. Então, fui listado aí entre os 100, sei lá, eles chamam que são 100 jovens cientistas mais inspiradores do mundo, coisa bonita, né? E hoje tem 7 países que usam esse protocolo que a gente criou. Inclusive a Inglaterra usa, a Austrália usa, né? Eu recebi formalmente um comunicado de agradecimento do governo britânico e da monarquia britânica por ter cedido o direito de uma coisa que foi criada e que foi cedido de graça para todo mundo, porque é para isso. Então isso eu tenho muito orgulho de falar. Assim, é uma página da minha história que precisa estar dourada no dia que eu escrevi meu livro. Essa é muito legal. E só termina falando do livro, Ives? O livro, então, o professor Rick Gosselink, que, na minha opinião, um dos grandes nomes da história da fisioterapia respiratória no mundo, que abriu muita porta para a gente, né? Se a gente fala de mobilização precoce, de reabilitação precoce, o nome dele é fundamental para isso. Se a gente fala da inserção do fisioterapeuta dentro do contexto de reabilitação pulmonar, o nome dele é o nome disso. E o professor Gosselink, de quem eu tive a honra de ser orientando durante o doutorado, ele tinha um livro já escrito sobre terapia intensiva, um livro que é muito bacana, bastante didático, e nós traduzimos esse livro para português e incrementamos com mais algumas coisas. Eu tive a oportunidade, a honra de ser, além de coautor, de ser o tradutor desse livro. O livro está à venda na Amazon, não lembro agora exatamente valor e tal. Eu sei que é um livro que não é caro, é um livro de um bom preço. E o que eu acho mais legal nele, e é o grande diferencial, todo livro de terapia intensiva, de fisioterapia em terapia intensiva, você lê por capítulo. Você pega um capítulo, lê sobre aquilo, pega outro, lê sobre aquilo. Esse livro, ele é meio montado de forma cronológica, então se você lê da primeira à última página, a leitura faz sentido. E ela desfecha, obviamente, com os casos de exemplo que se usa, e além disso tem vários vídeos que você pode acessar na plataforma da Universidade de Leuven, onde o professor Gosselink é hoje professor emérito, né, já aposentado. Então, eu convido vocês a conhecerem o livro, chama Manual Prático de Fisioterapia em Terapia Intensiva. O editor é o professor Rick Gosselink, e além de mim, no Brasil, tem uma outra coautora também, que é a professora Débora Ribeiro, do interior de São Paulo. Débora, que é uma excelente fisioterapeuta e aceitou esse desafio comigo. Um livro muito legal. Eu também não tenho para mostrar aqui porque não chegou pelo correio, mas um dia eu vou ter. Isso aí. Então, para a gente terminar, Ives, você tem alguma dica para quem está ouvindo a gente? Alguma coisa que foi importante para você em algum momento, para passar para quem está ouvindo? Tenho 2 aqui. Eu acho que tem até a ver com o que a gente falou. Se eu mostrar, será que vai aparecer? Deixa eu ver aqui. Esse é um livro chamado Essencialismo. O autor está aqui embaixo, Greg McCown. É um livro, eu considero ele excelente, porque ele é feito para te tornar um essencialista, que para a gente é fundamental. A gente às vezes perde tanto, joga tanta energia, dissipa tanta energia com tanta coisa, e esquece de focar naquilo que é mais importante. E faz falta isso depois. Você acaba se cansando muito mais para fazer coisas simples,
ou não se cansando o suficiente para executar uma tarefa que deveria. Eu acho esse livro excelente. Eu tento me tornar um essencialista com ele. A disciplina busca por menos. Esse é o chamado do livro. E tem outro aqui que não é um livro religioso, é um livro filosófico, mas que eu gosto muito. É aqueles livrinhos de pouquíssimos reais que qualquer livraria tem, até banca de jornal tem, que é esse aqui, ó. O título não é exatamente o que ele quer dizer, que é Cadê? Preciso que apareça. Não vai aparecer porque tá turvo, meu Deus. Tá bom. Santo Agostinho. O nome é Santo Agostinho contra os Acadêmicos. Não adianta mostrar a capa, porque ele muda a capa de acordo com a editora e tal. É Santo Agostinho contra os Acadêmicos, que são filosofias agostinianas, de Agostinho de Hipona, né, que foi santo pela Igreja Católica, mas viveu no século III. E tem uma parte que eu gosto muito, que tem a ver com o que a gente estava falando hoje, que é: agrada aos acadêmicos, é um título, um subtítulo do livro, agrada aos acadêmicos a tese de que se pode empreender qualquer coisa se deduzir que ela é provável. Ou seja, eu não preciso ter a evidência. Se eu conseguir convencer de que ela é provável, emplaca. Tem a ver, por exemplo, com o treinamento conjunto da musculatura periférica locomotora com treinamento muscular inspiratório. Se eu convencer que é bacana, emplaca, mas no fundo não tem evidência. Muito bom, muito bom. Terminamos nosso episódio aqui em alto nível, então. Obrigada, Ives, foi um prazer estar aqui. Sancler, obrigada mais uma vez pela companhia. Para todo mundo que está nos acompanhando, aproveita, segue nosso canal lá no YouTube e fica com a gente para os próximos episódios. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigado, Ives, obrigado, Débora. Tchauzinho, obrigado.